Boa noite, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do JohnnyCast, aquele podcast para quem nasceu no analógico e agora está no digital. Aquele podcast que fala de tudo que tem, as mudanças que têm acontecido no mundo, de tudo que tem acontecido de diferente, comportamento, tecnologia, jeito de falar que mudou bastante. Então, esse podcast é para isso. Mais uma vez, a gente pede a todos que estão nos assistindo para clicar no inscrever-se, compartilhar o nosso vídeo, dar aquele joinha para que esse vídeo ele possa atingir o maior número de pessoas. E hoje eu não tenho uma convidada, eu tenho duas convidadas, né? E por ser a gente vai falar muito sobre mulher. Então, hoje eu estou sendo auxiliado. Quem vai me ajudar hoje vai ser a minha co-host, a Ana Mendes. Pode falar, Ana. Se apresenta. Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje vamos falar muito sobre... protagonismo. E creio que vai ser um tempo de qualidade, onde a gente vai trocar muitas ideias e juntos nós vamos crescer e contribuir para esse mundo que está em constante mudança, como meu digníssimo acabou de apresentar aqui o canal para vocês. Sejam todos bem-vindos. É isso aí, perfeito. E para falar hoje a gente vai falar sobre protagonismo, né? E hoje a gente tem uma convidada incrível, que é a Bruna Justus. Boa noite, Bruna. Boa noite, João. Boa noite, Ana. Boa noite. Meus amigos lindos, família. Muito prazer. Eu sou Bruna Justus. Agradeço já pelo convite, pela honra de estar aqui nessa mesa com vocês. Obrigada por estar aqui também, abrilhantando essa mesa ainda mais. Trazendo um toque feminino, Sim. né? E eu trabalho hoje com coaching, eu sou Master Coaching, formada também em Master Practitioner, em Programação Neurolinguística, sou mãe, sou esposa, sou filha e sou uma mulher que tem buscado constantemente passar por superação de várias coisas que aconteceram na minha vida e de várias mentiras que eu acreditei a meu respeito durante toda a minha vida, né? E eu acredito que o protagonismo sai muito... É um resultado muito disso, de quando a gente resolve falar, eu existo, né? Então, é uma honra estar aqui conversando com vocês sobre isso. É um assunto que eu amo e vamos ver o que temos preparado para hoje. Bora lá. Perfeito. É um assunto que a gente gosta de falar, né? E a gente aprendeu muito isso durante a nossa jornada, né? Sair daquele papel de vitimismo para assumir um controle de protagonismo, né? E, Bruna, você também está lançando um curso, né? Uma jornada de superação, que eu acho que vem encontro em tudo aquilo que você falou no começo. Uhum. Fala um pouco de como foi criado esse curso, para que foi criado esse curso e onde está o protagonismo envolvido nisso. Esse curso ele saiu da minha jornada de superação, né? Desde que eu conheci a programação neurolinguística e a inteligência emocional, eu comecei a viver realmente uma jornada de desbloqueio, de destrave e de me reconectar com a minha verdadeira identidade. E eu precisei chegar meio que no fundo do poço para eu entender que eu não era aquelas circunstâncias que eu vivia, que eu não era os meus problemas, eu não era os meus defeitos, eu não era exatamente tudo aquilo que as pessoas tinham contado para mim ao longo da minha vida, eu não era as mentiras que eu acreditei, que eu mesma construí inconscientemente com base nos fatos que aconteceram comigo, né? Eu não era as minhas crenças, as crenças limitantes que eu construí a meu respeito. E eu precisei, eu cheguei num ponto de que assim, eu não conseguia ouvir a palavra pai. Eu me afastei de Deus, né? Eu me conectei com Deus antes desse processo todo e me afastei de Deus porque eu não tinha uma boa relação com o pai, com paternidade, com a palavra pai. Eu não conseguia ouvir a palavra pai sem chorar. E eu era extremamente assim, arrogante e grosseira em muitas situações, assim, que eu ouvia sobre pai. E foi quando eu dei um estalo, assim, eu falei, cara, não está ecoando bem esse comportamento, essa forma de pensar, essa forma de agir. E foi quando eu conheci a inteligência emocional. E isso me trouxe pro rumo, assim, sabe? Me botou de volta no caminho. Falei, opa, peraí, eu existo, eu importo.
eu posso sair dessa situação, eu posso sair dessa vida. E então o curso Jornada de Superação, ele é um fruto da minha jornada de superação, de tudo que eu vivi. E eu fui descobrindo ao longo da minha vida, e depois que eu comecei a minha caminhada de fé, né, eu fui percebendo que tudo o que me aconteceu para que eu pudesse ajudar outras pessoas que talvez tivessem passado pela mesma situação ou situações parecidas, mas que tivessem nutrido os mesmos tipos e qualidades de crença que eu tive, que eu construí, né? Que eu permiti que fossem aderidas à minha identidade. Então, a minha intenção com esse curso é realmente tirar outras pessoas, mulheres, homens, enfim, desse lugar de trauma, de arrogância, de medo, de frustração, de vitimismo, como você trouxe. Sim. E entender que todos nós podemos e devemos ser protagonistas da nossa própria vida. Não, isso é perfeito. E a gente sente cada vez mais que é um processo doloroso, porque você tem que cavocar, né, dentro de você mesmo para poder entender isso aí, né, trazer para fora, deixar essa cicatriz à mostra para poder inspirar outras pessoas, né? Sim, exato. Acho que é exatamente isso, né? Exato. É isso mesmo. E partindo desse ponto, né, a Bruna até abordou sobre essa busca, né, por conhecimento e os treinamentos que a gente também teve oportunidade de estar fazendo junto de inteligência emocional, ele traz muito à tona, né? Todas as nossas dores, as nossas dificuldades. Então, foi um momento bem rico que a gente conseguiu atravessar. E você falando, né, me remeteu ao passado, exatos 6, 7 anos atrás, quando nós estávamos nesse processo por busca, né, de nos conhecer mesmo profundamente, e era um vazio que a gente sentia que eu não sabia com o que preencher. E foi aí que a gente começou a trilhar esse caminho da inteligência emocional. E que foram diversos cursos, um atrás do outro, procurando preencher. E eu lembro exatamente que foi no ano de 2017, que foi até um curso, né, do Paulo Vieira, o Método CIS, que a gente fez, que foi lá que a gente começou a tratar os nossos pilares, né? Porque nós temos diversos pilares, e um dos pilares que mais nos chamou a atenção na época, né, e foi em comum, tanto meu como do João, até depois eu quero entender, né, qual foi o que mais chamou a atenção lá atrás para ti, e que foi o espiritual, que a gente olhou e falou, tá? Cadê, né? Tem alguma coisa errada aqui. Então, eu lembro que foi lá que tudo começou, né? Que começou essa jornada, e eu entendo, você falando desse curso, ele é muito rico, e eu sei o quanto vai ajudar e está ajudando muitas pessoas. Porque eu vivi esse vazio. E lá, quando a gente busca se conhecer, né, se conectar e ver que realmente, de fato, a gente importa, você vai começando a preencher, a aceitar de fato, e buscar e se conectar, né, com o pai, que é o que mais importa. E aí esse vazio ele vai ficando cada vez mais preenchido, porque só ele basta e só ele nos preenche. E a partir de então a gente vai fluindo e as coisas elas vão, né, acontecendo, e dói. É um processo doloroso, sim, mas que no final ele é recompensador. Sim, com certeza. Muito legal. Com certeza. Bruna, fala um pouquinho, né? Hoje a gente estava conversando um pouco antes disso, né? Que uma das coisas mais importantes é a criação de metas, né? Ter uma direção, ter um propósito. Fala pra gente um pouco disso. Até falando um pouco sobre essa questão que você falou de olhar para todas as áreas da vida, e respondendo a sua pergunta junto, a gente costuma, assim, muitas pessoas, e eu me incluo nisso, costuma às vezes olhar para algumas fases da vida como, cara, agora eu preciso focar no meu profissional, eu preciso profissional, ou então, que nem eu, quando me tornei mãe, maternidade, e aí acaba esquecendo as outras áreas da vida. Acaba deixando que esses pratinhos, a gente não acomoda eles na mesa enquanto a gente precisa focar em outros, a gente deixa eles caírem e quebrarem. Então, e no mundo como está hoje em dia, já está assim há alguns anos, essa questão da ansiedade, né? Resolver e ganhar muito dinheiro, e fazer, e acontecer, e não sei quantos dígitos e tudo mais, e vai. Então, a gente acaba focando demais em uma área específica e deixando as outras.
Quando a gente desmembra essas áreas, entendendo que a gente tem várias áreas da vida, a gente consegue olhar e falar assim, cara, que nem você, né, falando do espiritual, poxa, eu sou um conjunto de todas essas áreas. Eu sou um compilado disso aqui. Se eu focar só no profissional agora, cara, minha casa pode cair, minha conexão com Deus pode cair, e aí eu posso me perder da minha identidade, e aí isso vai refletir no meu profissional. Ou então, cara, eu vou ganhar, meu profissional tá aqui, sensacional, incrível, não sei o quê. Mas como é que eu estou gerenciando as minhas finanças? Porque tem gente aí que tem cargos altíssimos, mas que não sabe gerir as próprias finanças. E assim vai, né? Relacionamento com amigos, com parentes. E às vezes acaba virando uma fuga de olhar para outras áreas da vida e focar numa só. Por quê? Porque as outras doem. Sim. Eu não vou mexer aqui na área familiar, porque eu não estou afim de falar sobre meu pai e sobre minha mãe. Sim. Treta. Então, deixa eu focar aqui em arrumar as finanças da minha casa, em focar no profissional, em social, com os amigos, doação, tal. E deixa lá, por quê? Porque dói. Que se mexe nisso, dói. E uma das coisas que eu costumo dizer muito na jornada de superação, e eu trago isso como um lema de vida, e, na verdade, por ser o meu lema de vida, eu trouxe para a jornada, não negue o óbvio. Sim. Cara, olhei para isso, tá doendo, como você fez. Cara, o nosso espiritual, né? Brincadeiras à parte, mas, cara, vamos parar de negar esse óbvio. A gente quer um relacionamento com Deus. Né? Assim como pai e mãe. Eu precisei olhar um momento e falar assim, cara, para de negar o óbvio, Bruna. Para de fugir disso. Para de esconder a tua dor com arrogância, com grosseria e com vitimismo. Para de negar. Então, olha para isso. Se permite. Pô, onde que dói? Como que reverbera isso dentro de você? Ou como te incomoda? O que você pode fazer? E, assim, também se dar um tempo de não negar o óbvio e começar a olhar com verdade para aquilo, né? Com coragem para aquilo e falar assim, tá, não tô negando o óbvio, mas eu vou viver com essa historinha agora? Então, assim, tá doendo. Vai doer por quanto tempo? Você tem que definir uma ação a partir disso, né? Não nego mais o óbvio, entendo que isso aqui precisa ser olhado, precisa ser mexido e, a partir disso, o que eu preciso fazer para sair dessa situação? E é onde entram as metas. Né? Então, a gente olha para cada uma das áreas da nossa vida e a gente cria as metas. Sim. E, às vezes, as metas elas são ousadas ou elas são de curto prazo. Né? De longo prazo ou de curto prazo. Elas são ousadas ou elas são pequenos ajustes que a gente quer fazer. Né? Mas tem que ser feito. Mas tem que ser feito, exatamente. Não, isso é perfeito, né? Porque, assim, a gente acaba... Foi o que vocês falaram, né? Negando o óbvio. Mas, às vezes, a nossa bênção está na nossa maior dor, né? Então, a gente tem que ir ali buscar aquilo ali para a gente poder entender, para a gente poder tirar aquilo de dentro e inspirar outras pessoas, que é o que você está fazendo, né? Então, às vezes, as nossas cicatrizes... Então, cicatriz, às vezes, é muito importante na vida da gente, porque mostram por aquilo que a gente passou. Na hora é ruim, na hora vai doer, na hora vai demorar para fechar, show. Mas está ali um testemunho. A cicatriz é como se fosse um testemunho. Exato. É isso, né? Isso aconteceu comigo, eu me permiti passar por isso e, a partir de agora, eu inspiro outras pessoas que estão passando por essa dor que ainda está aberta a superarem, e eu mostro, ó, essa minha cicatriz aqui está fechada. Tá vendo? Fecha. Eu consegui superar. Ela fecha. Eu superei, você pode superar também. Né? Que nem a gente estava brincando aqui antes. Se eu consigo, você também consegue. Lógico, né? lógico. Se eu pude, você também pode. Então, as nossas cicatrizes, é muito como a jornada da superação é para mim, é uma cicatriz minha. Né? E ela mostra um processo, ela mostra uma jornada. E é um convite às pessoas a falarem assim, cara, para de negar o óbvio primeiro. Olha para o que está doendo, entende o que e como está doendo, e vamos juntas traçar o que você pode fazer para sair desse lugar de dor. Entende? E deixar a cicatriz. Porque, às vezes, eu gosto muito dessa história, dessa relação. Quando você está com um corte grande, você vai no hospital, você não sai de lá com um band-aid em cima do hospital. Você sai de lá, as pessoas precisam entender, às vezes tem que fazer até um exame, né? Você tá com um corte grande, cara. E aí? Dá ponto. Tem que dar ponto, não tem que dar ponto? Tá com infecção, não tá com infecção? Vamos fazer um exame de sangue para ver como é que tá o nível das bactérias? Você não sai com band-aid. Então, o band-aid seria negar o óbvio. Não, bota um band-aid que passa. Isso aí, ó, bicho, vira homem, cara. Bota um band-aid aí, rapaz. Entendeu? Então, assim, não dá pra gente tratar tudo como com um band-aid. Não nego o óbvio. Cara, eu tô com o braço com uma ferida aberta aqui. E agora? O que a gente tem que fazer? Perfeito. Pô, tá doendo muito, tá sangrando. E aí? Vamos estancar o sangue, ok? Vamos olhar, vamos fazer os exames, vamos entender se tem que dar ponto, se vai ter que tratar com antibiótico e tudo mais. E o que tem que ser feito? E tratar.
E vai doer no processo? Vai doer no processo. Não é, porque eu cheguei no hospital, agora tira essa dor de mim. Não é assim, né? Às vezes até dá para dar um remedinho, né? E tirar essa dor. Mas tá lá. Mas tá lá. Não dá para negar. Ela tá lá. Enquanto não trata, ela não é resolvida. E depois ela vai deixar uma cicatriz. E aí, quando alguém aparecer, né? Como você falou, quando alguém aparecer com um corte, fala, cara, eu já passei por aí. Cara, dói. Dói. Mas vamos lá. Eu tenho um caminho para você. Sim. Vamos lá comigo que eu consigo te ajudar. Perfeito. E para isso, né, tem que ser protagonista, né, Ana? Exato. Sim. Temos que conhecer, né, nossa identidade, quem nós somos, fazer esse encontro com a gente mesmo. E é importante olhar para dentro, ver o que nosso eu está clamando, né? Então, esse protagonismo, essa identidade, que eu vejo que também está ligado muito com a nossa autoestima, né? Como a gente se vê, quem a gente é, e se comportar como filha, né? Filhas de Deus, né? O nosso Pai maior. Então, estando conectada dessa forma, não tem como ser diferente, e essa jornada ela se torna bem mais leve, com certeza. Com certeza. É muito legal ver que no protagonismo está muito ligado à identidade. E está muito ligado também ao fato de que nós não somos capazes por nós mesmos, né? Nós precisamos entender quem somos e, dentro de entender quem somos, entender quem nos criou. Exato. E que ele nos capacita. Perfeito. Né? Então, porque se eu for olhar só para mim, cara, eu não dou conta. Eu não dou conta. Se eu fosse sozinha, passar por tudo que eu passei, eu não estaria aqui. Então, sozinha, eu não dou conta. E existem outros tipos de desafio, porque assim, cara, eu não passei por nem 1% dos desafios que a maioria das pessoas passam na vida. E para mim foi o pior do que eu pude viver. E eu não passei por isso sozinha. Eu passei por isso com Deus, né? Exato. E mesmo eu tendo essa consciência ou não, ele estava comigo. E ele me capacitou e depois ele me mostrou que foi ele. Sim. Então, a gente entendendo que não é por nós mesmos, não é, né? A gente não consegue sozinho, a gente consegue entender que, poxa, eu sou amada. Sim. Ele me capacitou, ele esteve comigo, ele está ao meu lado. E me permitiu passar por isso. E agora está dizendo que eu também vou ajudar outras pessoas a passarem por isso? Cara, eu sou muito amada. Sabe assim? Deus tem realmente um plano muito brilhante para mim. Sim. E por muito tempo da minha vida, essa questão da identidade, ela mexe muito comigo sempre. Porque eu acreditei que eu era um erro. Eu acreditei por muitos anos que eu era um erro. E eu falava, Deus, por que o Senhor permitiu um negócio desse acontecer? O Senhor dormiu? O cara que nunca dorme, dormiu e eu nasci. Pisquei aqui, a Bruna nasceu. Não era para ter ido? E aí depois eu fui entendendo que assim, Deus não erra. Então, se eu tô aqui, Bruna, dá um jeito de descobrir o que tu tem que fazer nessa vida, minha filha. Porque Deus não erra. Ele te botou aqui e agora bota para moer e vai fazer o negócio acontecer. Descobre aí, porque o trabalho de Deus é encobrir os tesouros. E o do homem é descobrir esses tesouros. Então, assim, você tá aí, agora bota pra moer, vai descobrir o que você tem que fazer e taca pau, sabe? Então, só com essa fala, essa frase, essa afirmação, essa promessa e essa certeza de que Deus não erra, parece que assim, eu tava morrendo afogada numa piscina e eu saí assim, falei, cara, peraí, eu também importo. São duas frases que marcam muito a minha vida. Eu não nego o óbvio e você também importa. Legal. Cara, você também importa. Ah, mas eu tô passando um baita de um deserto, tô passando uma treta. Cara, Deus está permitindo que isso aconteça para provar para você que você pode mais. Legal. Exato. Então, só vai e confia, porque ele não erra. E pode ter certeza que seria arrogância da nossa parte achar que com a gente ele errou. Sim. Pô, Bruna, tu é o especialzinho. Tu é tão especial que tu é a única que ele deixa sem querer, sabe? Assim, e é muito gostoso a gente se colocar nesse lugar de, cara, que gostoso, eu importo e Deus me ama, assim, sabe? Eu tô... Ele sonhou comigo, ele me projetou, ele me planejou, isso aí. Né? Então, agora eu quero dar o melhor de mim para o mundo, sabe? Assim, eu quero devolver o melhor de mim para Deus. Eu quero que ele me use. Eu oro muito, assim, falando, Senhor, eis-me aqui, me usa, Senhor, me use. E às vezes ele usou pedra para falar, né, gente? Ele usou jumento para falar, não vai me usar, né? É isso aí. Então, a gente só se permite obedecer. Não, isso é... Nossa, a gente ouvir isso é perfeito, né? Que é uma coisa que eu tenho ouvido muito, né? Primeiro que
está tudo encoberto e a função do homem é descobrir o que Deus acabou escondendo, o que tem escondido, e eu acredito que a gente ainda não descobriu como humanidade nem 5%. Nossa, é verdade. E outra coisa que a gente ouve muito, né, sobre desertos é que, cara, só vai para o deserto quem tem alguma coisa para mostrar, quem é especial, né? Então, todo mundo vai. Alguns demoram um pouco mais, alguns demoram um pouco menos, tem umas lições maiores para aprender, tudo depende do teu nível de renúncia, esse negócio todo que a gente está falando. Mas o deserto é para todos, agora o tempo que fica lá, eu acho que é diferenciado de cada um e tem a ver com o propósito, né? Sim. Mas assim, a gente fala muito de metas. Pô, traçar meta até que é fácil, né, Bruna? A gente pega uma meta, pô, traçou uma meta e, pô, vamos seguir essa meta. Mas quando as circunstâncias começam a colocar essa meta em questão, como é que é isso, né? Porque tem as coisas que acontecem na vida, que pô, tu tá indo por um caminho, eu tenho aquela meta, mas as circunstâncias estão me levando para um outro lado. Como lidar com isso? Exatamente. É uma coisa que eu vim pensando muito no caminho, inclusive, e eu tenho sido muito ministrada a respeito dessa questão, que é por que a maioria das pessoas que define metas não atinge essas metas? Já pararam para se perguntar isso? Cara, um monte de gente define meta. Eu mesma já tracei um monte de metas. As resoluções de final de ano, né? Dezembrão, chega, a gente acata o papel, vamos lá. 15 quilos a menos. 15 quilos a menos. Dia Acabou no 31 de dezembro do ano que vem, eu quero estar. É isso. Muitas vezes. Mas por quê? Porque justamente essas metas dependiam das circunstâncias, não dependiam de mim. Porque quando a gente quer emagrecer 15 quilos, emagrecer 15 quilos é relativo. Não depende de mim emagrecer 15 quilos, porque eu posso ficar doente, Sim. eu posso, sei lá, passar por um processo de depressão ou de ansiedade, a depressão me fazer ter vontade de comer mais e não sei o que e tal. Agora, se eu desmembro essa meta grande em pequenas atitudes que eu preciso tomar ao longo de um período de tempo, que dependam só de mim, aí eu consigo chegar na meta. Porque a meta grande, ela só é atingida se a gente consegue desmembrar ela em micrometas. E essas micrometas, elas precisam de microcomportamentos e tarefas que a gente vai executar mesmo para conseguir atingir essas pequenas metas. E o ser humano trabalha muito com a questão da recompensa, né? A gente precisa ser recompensado. Então, por exemplo, se eu tô precisando emagrecer 15 quilos hoje, cara, o que eu mais quero é comer. Uma recompensa não pode ser um brigadeiro. Tu entende? Exatamente. Eu trabalho com a recompensa e hoje a recompensa que eu trabalho é a recompensa da comida. Sim. Então eu tenho que trocar a recompensa da comida por um outro tipo de recompensa. Perfeito. E aí, nessas pequenas metas, engraçado, né? Eu estou justamente precisando emagrecer alguns quilos e a gente está falando sobre isso. Não, eu acho que assim... Esse assunto tá bom aqui. É unânime isso, né? É unânime, né? Mas beleza. E aí, se eu desmembro essa meta em pequenas, essa grande meta, né, dos 15 quilos, em pequenas metas, 1 quilo por mês, ou sei lá. E ainda assim, esse 1 quilo por mês ainda é uma meta, ele não é um comportamento. Ele não é algo que eu preciso fazer. Porque emagrecer 1 quilo no mês não é um comportamento, não é um hábito que eu preciso adquirir. Pode acontecer qualquer coisa. Pode acontecer qualquer coisa, exatamente. Eu posso emagrecer 2, eu posso não emagrecer nenhum, eu posso engordar mais 3. Sim. Então, se eu digo, vou fazer jejum, um jejum intermitente, vou buscar um nutricionista, vou buscar um endócrino. Vou correr todo dia. Vou entrar pro crossfit, não é mesmo? Então, assim, e dá resultado, né? Então, são pequenas coisas que eu vou acordar uma hora mais cedo, vou me dedicar mais, vou escolher melhor as coisas que eu vou colocar no meu prato. Caminhos tem. Só que precisam ser coisas que dependam de comportamentos nossos. Sim. Entendeu? De atitudes nossas. Era essa palavra que eu estava buscando. Precisa de pequenas atitudes, microatitudes no nosso dia a dia que vão fazer com que a gente conquiste essa meta. Né? Então, toda a meta grande, ela precisa existir. A gente precisa ter metas ambiciosas. Né? É o macro. Cara, beleza, lá. Legal. Né? Lá, show. Como é lá no fundo, lá na frente. Tem que ir pro Rio de Janeiro, é o Waze. Exato. E aí, no meio do caminho, o Waze vai mostrando, vira aqui. Então, e se o Waze fala, vira aqui. Se eu não virar, ou eu vou chegar, ou eu não vou chegar no Rio de Janeiro, ou eu vou chegar depois. Então, são escolhas que a gente faz. Sim. Né? Então, se eu virar aqui, eu sei que o Waze está me mostrando o caminho ou menos perigoso, ou mais rápido, ou que tem menos trânsito, que seja. Então, esse é um caminho. Eu tenho que tomar a atitude de virar ali,
para chegar lá. Ou então eu posso escolher, falar, não, eu quero ir por aqui. É uma escolha. Eu posso chegar muito depois, posso não chegar, posso ir para outro lugar. Mas quando a gente estabelece as micrometas, as pequenas atitudes que a gente vai tomar no dia a dia, fica mais fácil, né? Eu ando com o Waze, é engraçado você falar do Waze, né? Eu ando com o Waze em Santos. Eu vou levar as minhas filhas na escola com o Waze em Santos. Faz sentido. Ele te tira do congestionamento. Exatamente. Exato. Porque eu falo, cara, eu preciso de celeridade. A escola da minha filha é longe da minha casa. Então, eu quero... Às vezes as pessoas falam, nossa, mas você não sabe andar em Santos? Eu sei andar em Santos. Só que se eu for pelo caminho que, sei lá, eu distraída vou fazer, eu vou demorar muito para fazer. E tem uma ferramenta lá. Disponível para isso? Exatamente. Por que não usar, né? E outra, para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Qualquer lugar serve. Então, assim, cara, eu sei aonde eu quero chegar, que horas eu quero chegar e como eu quero chegar. Eu quero passar por um caminho seguro, eu quero pegar o menos trânsito possível e eu preciso chegar lá até 1h30, ponto. O Waze me mostra. E ele já vai... O algoritmo do Waze vai pegando, né? Sim, o teu jeito, o meu jeito. E já me entrega realmente o que eu quero. E assim é com a gente, né? O nosso algoritmo interno, ele vai entendendo. Cara, então assim... E voltando à questão do peso, né? Se eu sou uma pessoa que eu tenho o hábito de comer a gente muito... Voltou no peso. Voltamos no peso, gente. Desculpa. Caramba. Assunto importante. Assunto importante. Vai fazer sentido para alguém, eu tenho certeza. Com certeza. E pra gente tá fazendo, né? Total. Super. Se são 15 quilos que eu preciso emagrecer, eu já tenho o hábito de comer, né? Então, assim, Sim. o meu sistema me conhece. Então, eu preciso estabelecer micrometas que respeitem... desculpa. Que respeitem isso, né? E que vão trazer as recompensas sabendo como eu funciono para que no hábito, Sim. na rotina, isso seja alterado, né? Porque todo hábito também, depois que a gente... começa a ter esse hábito, né? Ter pequenas atitudes que vão se tornar um hábito por muito tempo, depois ele fica automático pra gente, assim como é o hábito antigo, né? Porque tudo é um hábito. Exato. Sim, sim. Tudo que hoje a gente está colhendo resultados, a gente estava falando até um pouquinho Exato. antes, né? Hoje a gente colhe resultados de coisas que a gente fez há anos atrás. Nunca é do nada, né? Existem coisas que são do nada, se eu me cortar agora vai sangrar. Sim. Mas vamos fugir do peso? Me dá um outro exemplo? Vamos pensar alguma coisa aqui que não... Enfim, sei lá. tá na ponta da língua, vai. Mas se eu comer Exercício. Boa. O exercício que você não começou há um ano atrás. Exato. O exercício que eu não comecei há um ano atrás está me trazendo o corpo que eu tenho hoje. Assim como tem pessoas que querem, né, no mundo da ansiedade, do imediatismo, da geração dopamina. E não rola, né? Não rola, cara. As pessoas querem entrar hoje na academia e um mês. Não rola. Constância. Constância. Um mês ainda é pouco tempo, digamos assim, né? Se você já tem um resultado. Mas as pessoas querem, em uma semana, né? Já ter um resultado. E, tô vindo pra academia todo dia, 7 dias não aconteceu nada. Tô matriculado, né? Eu vou de vez em quando, pô. Então, são hábitos que as pessoas vão construindo e que elas acabam tendo resultados disso, sendo ele positivo ou negativo. Sim. E às vezes as pessoas não consideram, não tomam pequenas atitudes diferentes do que elas estão acostumadas a tomar, e elas continuam com os hábitos que o automático delas já está mandando para elas. E elas continuam colhendo os resultados que elas vinham colhendo. Então, a intencionalidade, o protagonismo convida muito a isso, cara. Deixa eu ser protagonista da minha vida e parar de sair do automático e falar, cara, o que eu quero fazer? E tem a ver também com celebração de pequenos passos, né? Sim. Então, assim, porque você vai criar um hábito, né? Teoricamente, a gente já ouviu muita coisa sobre isso, mas, em teoria, são 21 dias para criar um novo hábito. Sim. Então, são pequenas Diárias. ações que você tem que celebrar. Que nem a gente treina. A gente ficou 2 meses sem treinar. Nossa, a volta está sendo terrível. Então, assim, hoje a gente até falou, cara, hoje não vamos treinar porque a gente tá meio... Porque o corpo ele pede um descanso também, exatamente, né? Recomeça, né? Mas, assim, eu acho que a questão do próprio hábito e das pequenas celebrações faz todo sentido, né? Sim, e também, até o que a gente estava conversando, exercício físico, alimentação... É um tripé, né? Descansa. Sim, é um tripé e também exercício físico. Para que ele serve? Não só para um corpo, não só para a estética. Isso é consequência. É isso aí. É qualidade de vida que a Saúde, gente... né? Saúde e qualidade de vida. E é longevidade. É o que você começou hoje que vai reverberar daqui 1, 2 anos atrás, porque você se permitiu Ou te até dar o daqui a sim 20 hoje. anos, né? Exatamente, porque você desenvolveu esse hábito e hoje você colhe tem uma qualidade de vida, tem uma saúde, tem uma disposição.
mesmo também se dá o fato de alimentação. Uma alimentação saudável, que nem, para mim, falar em dieta pesa muito, porque eu não quero fazer dieta. Essa é a realidade. Exato. Eu quero ter uma alimentação saudável. E tá tudo bem se um dia ou outro eu quiser comer um chocolatinho. Ou se todos os dias eu quiser comer um chocolatinho. Desde que seja em pequenas quantidades. Chocolatinho. Sim, mas é o que eu falo. É reeducação, né? Tem 200 gramas pra gente sim. Não, o nome de... falar assim, dieta, não. Alimentação saudável. Porque isso faz uma mudança enorme. Para mim, pelo menos, faz uma mudança enorme. E isso é muito bom. A gente, desculpa te interromper, Imagina. mas precisa entender que pessoas trabalham de formas diferentes. Sim. Se de repente pro João, cara, eu preciso fazer uma dieta. Ele é um cara mais decidido, mais dominante. Fala, cara, se eu não fizer uma dieta, não, eu preciso agir assim. Sim. Se eu não fizer dieta, não vai dar certo comigo. Já você não, precisa ser mais leve, precisa, né, respeitar mais como você, como você pensa, como você age. Porque senão você espana. Uma flexibilidade. Assim flexibilidade e persistência. Não, para mim, não pode isso travar tudo. Então, eu quero uma alimentação. Por que eu quero uma alimentação saudável? Porque eu quero nutrir o meu organismo, minhas células. E o que isso vai me trazer de bom? Vai me trazer longevidade, vai me trazer uma disposição, porque a partir do momento que você tem uma alimentação saudável, você está nutrindo bem o seu corpo. Então, você tem uma disposição, uma energia, né? O seu corpo está nutrido, você consegue ter uma performance melhor em todos os sentidos, né? Sim. Então, para mim, funciona muito bem dessa forma, né? Eu acredito que para algumas pessoas também vai fazer sentido. Tem outras pessoas que, como você disse, já mais... Não, dieta já mais centrado. Mas eu gosto dessa leveza, sabe? De se encontrar e que eu vejo que faz muito sentido até com o protagonismo, né? De se reconectar, de entender o que... cada tema para vocês. Né? Exato, se entender. Exato. E aí também a gente, né, o que a gente está falando, né? A gente não é um robô, né, Bruna? A gente não é um robô. Aí, tudo bem, falhou no processo, como é que faz? Tô lá no meio da minha meta, fiz minha meta, tô quase chegando, tô lá assim. Eu lembro quando foi para casar, foi uma dieta lá, cara, quando tava pertinho, falei, não, hoje é dia do lixo, vamos comer até o rodapé da sala toda, né? Mas assim, pode ser que você, durante esse processo de meta, você tem uma quebra, né? Você não é robô. Exato. Como faz? Algumas pessoas, e eu me incluo nessa, eu estive muito assim por muito tempo na minha vida, falhei no processo, esquece. Larga tudo. Zera tudo. Zera tudo. E aí coloquei tudo que eu já tinha feito até aquela falha, joguei no lixo, tudo aquilo. Todo aquele avanço. E o que acontece quando a gente para no meio do caminho? A gente conta para o nosso cérebro que a gente não é confiável. Se a gente não consegue ser fiel com a nossa palavra, com a gente mesmo, a gente fala assim, cara, eu não sou nada. E aí vem até uma síndrome do impostor, assim, sabe? Fala assim, cara, eu sou um fracasso, eu sou uma farsa. E a gente sem entender. Eu não mereço. Por quê? Porque a gente não deu aquele passinho de coragem depois. Então, o que eu gosto muito de dizer? Cara, falhou no meio do processo, não recomeça do zero. Começa de novo no dia seguinte. Começa de onde você parou, na verdade, né? No dia seguinte. Já teve aquele ganho, né? Já teve ganho. E outra, só de você ser protagonista suficiente, falar para assim, cara, eu falhei, ok, isso me torna só um ser humano. Né? Eu não sou um robô, me torna um ser humano. Então, eu me permito começar de onde eu parei. Que nem vocês, a gente tá 2 meses sem treinar. Cara, tô voltando. É isso aí, não tem que ter essa consciência. 2 meses. Não, aí tem uma coisa do ego. Chega. Isso aí tem uma coisa do ego. Tu tem que deixar o ego de lado. Total. Saber assim, cara, eu tô nesse nível agora. Eu sei o que eu posso fazer, mas não agora. Então eu tenho um processo para correr para poder fazer isso. Sim. Que entra muito como uma construção de qualidades pessoais, né? Sim, com certeza. A gente precisa recomeçar. Na verdade, não é nem recomeçar, porque recomeçar me traz muito uma sensação de estaca zero, né? Então, de voltar a estaca zero. Mas começar de onde parou. Perfeito. Né? A questão do ego importa muito, e no protagonismo a gente entende como a gente consegue lidar, como a gente precisa lidar com o ego, porque a gente não consegue zerar o ego totalmente, mas a gente se conhece, se conecta com o ego e fala assim, cara, essa minha fuga nesse momento aqui é só o meu ego querendo, né, me tirar de uma posição de vulnerabilidade, de uma situação de exposição, na verdade, né? Então, cara, eu vou domar isso,
vou trabalhar bem isso e vou porque eu quero, por mim, porque é importante para mim, para minha saúde, para meu relacionamento, para minha força, para meu vigor, para autoestima, para o que for, porque for importante para você. Ou porque eu quero mostrar para o mundo que eu tenho um shape maravilhoso, sim. Cara, se for importante para você, isso quem pode te julgar? Exato. Entende? Então, o protagonismo convida muito a olhar e entender o que a gente quer, por que a gente quer o que a gente quer e respeitar que nós somos nos conectando com nós mesmos, sendo vulneráveis de entender, cara, nesse momento tá difícil para mim, mas também entendendo, cara, eu parei aqui agora, vou continuar, reajusta, recalcula, né? Recalculando. Falando, como a gente falou do Waze, né? O Waze mandou virar para direita, mas eu quis seguir reto, cara, deixa eu parar na próxima esquina e perguntar, e deixar o Waze recalcular a rota. Recalcula a rota, tá, e agora, por onde que eu vou? Aí eu escolho se eu quero seguir de novo ou não. Perfeito. Entende? Mas é se permitir seguir, se permitir continuar. Eu digo muito que o sucesso, ele acontece no passo seguinte do tá muito difícil. Exatamente. Cara, tá muito difícil. Não, e é como se fosse, a gente fala isso, mas levando pro lado espiritual, né? A bênção vem antes do que o bicho tá pegando, tu sabe, pô, tá perto. Ou algumas vezes a gente fala a parte mais escura da noite antes do amanhecer, mas é exatamente isso, né? Se a gente se permite dar o próximo passo, é aí que vem o sucesso. E na jornada de fé, a gente ficaria aqui, acho que uns 3 podcasts só falando de deserto, né? Sim, com certeza. Né? Mas é um tema que a gente tem que fazer, né? Vamos. Não, aí tem que trazer até o Humberto, que ele falou, não, eu quero fazer um de deserto. Eu falei, vamos rolar um pouco os assuntos para a gente não ficar... Boa. Porque a ideia do podcast é a gente falar sobre vários assuntos, né? Sobre tecnologia, sobre espiritualidade, sobre finanças, medicina, tudo, né? Legal. Então, assim, só para a gente não ficar, mas vamos trazer, porque eu acho que é um conteúdo incrível. Sim. E todo mundo, não vou falar até os chineses, não, mas a grande maioria das pessoas tem isso também, né? E tem muita sabedoria, né? A Bíblia nos traz... É o livro mais atual, né? O livro mais antigo e mais atual ao mesmo tempo. Então, traz muita inteligência emocional mesmo. É um manual de comportamento, né? Então, a gente gosta de trazer Bíblia, a gente gosta de espiritualizar, mas é porque a gente tem que usar isso no nosso dia a dia. É um manual de comportamento. Isso que tu falou é muito importante. Usar, porque não adianta só tu ler. Exato. Você tem que ler e tem que estar utilizando. Botar né? para moer. Exato. Porque é o nosso manual, né? Nós somos filhos de Deus. O manual de instrução, né? E é o nosso manual de filhos, né? Exatamente como você falou. Tá ali tudo que a gente precisa fazer. O Humberto fala muito que é o manual de conduta. Acho que é o termo que ele usa, manual de conduta. Manual de conduta. Cara, é ali... De compliance, de conduta, de tudo, né? Meu Deus, né? É muito bom. E tem muita sabedoria ali, né? Então, assim... E a gente vê... Hoje, que eu tô começando a aprofundar nessa questão de Bíblia agora, mas a inteligência emocional já veio antes. Sim. E tem coisa que eu falo, gente, já tava. Tiraram isso da Bíblia. Já tava. Esses monte de livro de PNL aqui, esses monte de livro de como superar. Mas acho que essa ficha caiu pra gente, acho que, eu vou falar por mim e pela Ana, no CIS, né? Foi no CIS que começou a cair, foi no CIS que a gente teve, que nossos olhos, eles se abriram para esse pilar, né? Buscando aqui todo esse nosso processo. Mas o se aprofundar e o entendimento que a gente está tendo, eu creio que foi de 2021 para cá. Sim. Né? Da conversão. Exato. Que aí a gente teve... Porque a gente ficou anos fazendo diversos cursos e buscando preencher um vazio que tava... Que não seria preenchido com curso. Exato. Então, assim, hoje a gente tem exatamente essa noção. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui, é só Por a gente... Por que eu não comecei antes? Mas tá tudo bem também, porque quem somos hoje é fruto da Ana, da Bruna, do João, do passado. Então, é aceitar, olhar para dentro e seguir em frente, né? Porque o que a gente faz hoje, a gente vai estar colhendo no futuro. E a gente, quando começa a ter esse entendimento, né? Que a nossa força vem do eterno, vem de Deus, tudo, né? Como é que ele pode capacitar a gente? Ele capacita a gente para fazer a nossa parte, logicamente, mas como é que essa espiritualidade influencia a gente nessa jornada do protagonismo ou da superação? Uau! Eu acho que entender que a força vem dele, a capacidade vem dele,
eu acho que tira a gente do papel de precisar fazer tudo com a força do nosso braço. Legal. Dividir o fardo com Legal. ele, porque, como você mesmo trouxe, né? Se eu estou passando por um deserto, Deus quer algo grande de mim. Eu sei que vem algo depois disso. Amém. Amém. Então, ele me capacita. E aí, a gente pega um momento de dor e, através da capacidade que vem dele, a gente tem a possibilidade de transformar isso em força. Porque se isso está acontecendo, é porque algo maior está vindo. E para eu conseguir estar forte o suficiente para esse algo maior que vem, eu preciso passar por isso. Né? E aí, inevitável, mas vou trazer essas histórias aqui. José não seria governador do Egito se ele não tivesse passado por todas as dores que ele passou. Que Davi perrengue. não derrotaria Golias se ele não tivesse aprendido a lutar com leões. Sim. Então, às vezes a gente fala, cara, tô matando um leão por dia. Aí Deus fala assim, mas tu é Davi, meu É isso bem. aí mesmo, filho. Porque o quê? É isso aí. Ficar sentado dentro de casa comendo uvas É isso aí. não vai te transformar, É isso não aí. vai te dar corpo, isso força para você ser um rei, né? Exato. No nosso caso, ser uma rainha, não é mesmo? É Então, isso. assim, José, ele precisou governar uma prisão que ele foi colocado injustamente, mas Perfeito. precisava passar para ele governar o Egito. Sim. Né? Perfeito. Então, o desafio existe para nos moldar, para nos forjar. E eu costumo olhar muito para a questão do nosso coração durante o desafio, durante o deserto. Porque se a gente murmura, reclama, volta ao vitimismo que você trouxe aí bem Lá no começo, atrás, a gente mostra para Deus que a gente não está pronto ainda. Então, o Humberto fala muito isso, né? E a gente é muito ministrado a respeito disso o tempo todo. Deserto não é lugar de moradia. Deserto é lugar de passagem, de aprendizado. Então, cara, aprende, acolhe e agradece. Olha para o que tem de bom, que todos os dias tinha alimento vindo do céu, tinha sombrinha durante o dia no calor e tinha fogo durante a noite para esquentar. E aí o povo só reclamava. Então, se a gente só reclama nos desafios que acontecem, a gente não se permite colher o melhor daquilo. Não se permite passar pelo aprendizado e passar pelo que precisa ser passado para ganhar corpo e robustez para enfrentar o alto nível que Deus quer nos colocar. E os altos níveis não são todos iguais. Né? Davi foi rei. Sim. José foi governador no Egito. Sim. Nada tinha a ver com o povo de Deus, né? Tinha a ver, mas ele não governou dentro do povo de Deus, né? Ele governou pessoas que, inclusive, maltratavam o povo de Deus. Então, assim, um é rei aqui, outro governa ali, outro vai levantar cristãos ali, outro vai passar de perseguidor de cristãos o homem que mais converteu, né, pessoas na história da Bíblia. Sim. Então, trazendo para a nossa vida agora, talvez você vá viver algo que é totalmente diferente do que Deus tem preparado para mim, para Ana e para outras pessoas. Então, a gente precisa entender que os meus desafios me moldam ao que Deus quer me colocar, me levar, e cada um com os seus. Né? E o protagonismo nos convida a olhar de novo para isso. Perfeito. Quando eu entendo o meu papel, o meu deserto, o que Deus quer comigo, eu me conecto de novo com Ele e falo, Senhor, eis-me aqui. Tá doendo. Não nego óbvio nem para Deus, porque afinal Ele sabe, né? Mesmo se eu negar, Ele sabe que eu tô negando, né, bem? Então... Tá enganando quem? Então eu falo, Senhor, ó, tá doendo. E às vezes, nos meus momentos de dor, às vezes eu tô chorando, eu falo assim, Senhor, desculpa, eu não tô duvidando da sua palavra. Eu não tô duvidando da promessa. Não podia dar um sinalzinho aí? Só tá um pouco difícil essa promessa, mas eu sei que eu sou capaz, isso me capacita a passar por isso, né? Então, eu amo essa caminhada com Deus. Às vezes eu choro. Ontem mesmo eu estava no meu momento de vulnerabilidade lá, chorando no carro, lá com os meus louvores superados, falando, Senhor, eu não estou duvidando, mas me ajuda. Pelo amor de Deus. Me capacita. E quanto mais... podemos dizer que Chorão já dizia isso, né? Sim. Eu me fortaleço na sua falha e descobri também depois que isso é bíblico também, né? Que ele se fortalece na nossa falha, né? No nosso... Ele é a peça que está faltando. Ele é a né? peça que está faltando. Exato. E é muito lindo isso, é muito, muito gostoso caminhar com Deus e se permitir ser moldada.
É muito gostoso. Mas eu acho que tu deu uma baita chave aí, que a chave é o seguinte, né? Quando a gente está passando por essa fase de deserto, vamos falar de deserto de novo, mas a gente vai fazer um programa só sobre isso, com certeza. Tá. Porque assim, não é, tá demorando. Ele está te formando, você está sendo preparado para aquilo. É que nem, vamos fazer uma alusão. O cara quer fazer uma maratona. Cara, ele não vai fazer uma maratona no primeiro mês, ele não vai fazer uma maratona no segundo mês, ele não vai fazer uma maratona no terceiro mês. Ele vai ficar 1 ano treinando para poder correr os 42 quilômetros. É o que o Usain Bolt fala. O cara o cara só faz isso, ele corre 100 metros em menos de 10 segundos. Mas ele treinou 3 anos para isso, né? Exato. Então, assim, a preparação que vai fazer você chegar naquele nível para você poder receber a sua promessa. É isso, né? Exato. Correr 100 metros em 10 segundos é fácil. É fácil. O difícil foi o que ele passou nos 3 anos atrás. É isso aí. As renúncias, né? As renúncias. As escolhas que ele teve que fazer, os micro-hábitos, né? Exatamente. As micro-atitudes que ele precisou tomar no dia a dia dele. O que ele precisou fazer e o que ele precisou deixar de fazer para chegar lá. E no final, correr como se estivesse fazendo... Brincando, né? Literalmente. Tricampeão, né? É isso aí. Não, aí vem aquilo, né? Foi até uma coisa que a gente conversou, né? Remover a pedra e operar o milagre. Jesus pede para remover a pedra. Então, ele opera o milagre. Mas você tem que remover a pedra, né? Então, o teu esforço pessoal te conecta a algo maior. É isso. Exato. Muitas pessoas ficam esperando o milagre literalmente cair do céu, né? E Deus fazer e acontecer, e quando recebe uma palavra, uma profecia, fica esperando aquilo acontecer e literalmente cair do céu, né? Mas quando a gente lê que o milagre ele vai acontecer depois de uma atitude nossa, mexe muito com a gente e faz com que a gente entenda que eu preciso remover a pedra. Jesus, quando ele chega na frente ali da tumba de Lázaro, né? Ele fala ele poderia simplesmente falar assim: Lázaro, vem. Fazer assim e Lázaro aparecesse, materializar na frente dele. Sim. E aí, nossa, olha o que Jesus fez, cara. Lázaro tava lá dentro, mortão, parecia aí, sem nada na vida. Rapaz, esse Jesus é muito bom mesmo. Mas o que ele faz? Primeiro, ele olha pra Maria e Marta e fica assim: ai, gente, tá chorando por quê? Eu não falei que não é pra morte esse trem aí? Não, eu não cheguei tarde. Eu não cheguei tarde. E aí, ele chega na frente daquela pedra e ele fala pro homem, fala pra alguém ali, remove a pedra. E quando o homem vai lá, uma pedra que é pesada pra caramba aquela pedra, né? O homem vai lá, remove a tal da pedra e Jesus simplesmente opera o milagre. Lázaro, saia para fora. E Lázaro sai. Veja bem. Então, o milagre é Jesus quem opera, mas quem tem que tomar atitude para aquele milagre acontecer somos nós? É isso? Então, especialmente para o cristão, né? Sim. É muito importante lembrar disso, porque é muito fácil a gente receber uma profecia e falar assim: Deus falou que eu vou ser próspera. Eu vou esperar que vai vir. Deixa eu ficar aqui vendo TikTok, Vai né? rolar. Que uma hora vem. Não vem, meu bem. Não vai rolar. O que você vai fazer? Até porque foi aquilo que a gente falou na pergunta anterior. Tu tem que se preparar para aquilo, né? Exatamente. Exatamente. Então, tem que ter o preparo, tem que ter o hábito, tem que ter a rotina, as micrometas e tem que estabelecer meta. Você falou que muitas pessoas estabelecem metas. Que até você falou meio que todo mundo e tal. Muita gente não consegue estabelecer metas. Especialmente não sabe o que quer. Especialmente pessoas que têm traumas. Que tem, e nessa questão de superação, eu fui muito assim e eu vejo muitas pessoas. Tem uma amiga minha que um dia eu estava fazendo uma dinâmica com ela num outro curso e aquela pergunta básica, né? Como você se vê daqui a 5 anos? Sabe o que ela me respondeu? Daqui a 5 anos a gente pensa sobre isso. Uau! Eu falei, cara, e ela é uma baita mulher. Eu falei, gente, como assim daqui a 5 anos a gente pensa nisso? Não. É agora. Eu tenho que construir agora, né? Exatamente. Eu preciso saber como eu quero estar para eu entender o que eu preciso fazer agora para chegar lá. Né? Então, tem muita gente que não consegue definir metas. Tem muita gente que não sabe o que quer, que não se... Não recebes porque pedes mal. Exato.
Exatamente. E não se permite pedir porque não acredita que é capaz, Sim. que é merecedor e que importa o suficiente para receber algo grande assim, né? Então, há pouco tempo, inclusive, eu tenho me colocado no lugar de estabelecer metas ousadas para mim. A gente falou de método CIS, né? Nesse treinamento, lá tem aquela dinâmica de visualização de quinta potência. Cara, a minha primeira potência já era tão uau para mim, na minha pequenez, que na quinta potência eu tava na primeira potência ainda de visualização. É só para quem está ouvindo entender. É uma dinâmica que a gente faz de visualização, onde a gente se imagina materializando um futuro bom para a gente em uma potência, depois vai aumentando 5 vezes. É isso aí. Para uma pessoa que tem um nível de crença de merecimento baixa, não consegue chegar no 2, no 3. Porque o primeiro já é tão mais do que a pessoa acredita que merece, que ela não se permite avançar. E aí, eu fiz alguns treinamentos desse, né? No sexto, eu já estava, meu irmão, quinta potência, jatinho, não sei o quê. Helicóptero. E tem gente que na quinta potência está assim, uma frota de jatos, assim, sabe? Muitos filhos, missões na África, assim, cara, Brasil, lindão, maravilhoso, sem pobreza, sabe, assim, que eu vou fazer acontecer e tal. E, cara, tem gente que na quinta potência tá assim, cara, eu só queria ser promovido, porque não se permite enxergar e entender que importa, né? Se colocar existem Não se tantas vê, né? travas, tantas crenças limitantes que a pessoa não se vê como ela é. É isso aí. Exatamente isso. E aí ela se rouba desse papel de protagonismo. Exato. E ela acaba vivendo a vida que as crenças dela do passado disseram que ela tem que viver. E ela não se permite romper para superar isso e viver o papel de protagonista da própria vida. E foi aquilo que a Ana falou lá no começo, né? Somos filhos, né? Se somos filhos, né, Ana? Sim. Ele é dono do ouro e da prata. E Então, somos filhos, somos dono de filhos, tudo. Exatamente. E o endereço de Deus é o nosso endereço. Ele está, através do Espírito Santo, ele está fluindo dentro aqui de nós, né? Então, estamos aqui, ele está aqui conosco. Estamos em casa, ele está conosco. No trabalho, ele está conosco. E falando, né, sobre retirar a pedra, né, Deus ele está conosco através do Espírito Santo. Então, tem algumas atitudes nossas que impedem o fluir de Deus na nossa vida e o destravar também, né, o destravar das bênçãos, como você está falando, a pessoa não se vê por vários motivos, ou porque ela não liberou perdão, ou porque ela tem um medo que impede ela de agir, de dar o próximo passo que vai formar quem ela vai ser lá no futuro, daqui a um mês, um ano, enfim. Inferioridade, porque ela não se vê protagonista, ela tem essa inferioridade. Então, assim, são passos e são atitudes nossas que acabam impedindo esse fluir de Deus, porque somos filhos, mais uma vez. E esse protagonismo, ele está conosco a partir do momento que a gente se permite a nos enxergar e ver como somos, únicos. Porque não podemos nos comparar com outras pessoas. Nós somos seres únicos. Deus criou cada um. Totalmente diferente. Então, o protagonismo ele é muito importante justamente por conta disso. Porque a gente tem que ver não olhar para o lado e ficar se comparando. Porque hoje em dia, infelizmente, acontece muito. Somente por causa das redes sociais, né? Exato. E esse assunto ele é muito importante nos dias de hoje que a gente está vivendo, para que a pessoa possa olhar para dentro e ver o seu e querer saber quem eu sou, né? Ter o seu protagonismo. Então é isso, gente. Não, e isso que a Ana está falando isso está muito fresco na nossa mente, que a gente lê um livro chamado A Quarta Dimensão, do David Young Cho, né, que é um pastor coreano, a maior igreja que tem no mundo, é a dele, tudo. E aí ele fala duas coisas que a gente estava mencionando aqui. Essa questão da Ana, do fluir de Deus, que ela falou, né, que é a questão do ódio, de
de não ter amor, disso, né? O medo, a questão de sentir medo, a questão de sentir inferioridade e a questão de culpa. Então, teoricamente, esses 4 pilares não deixam o fluir de Deus andar na nossa vida. Inclusive, isso vai virar uma palestra aí que a gente está montando, a gente vai fazer junto, a gente vai disponibilizar. E tem a questão do pedir, né? Não tem aquela questão até do... Carta para Deus? Não. Que a mulher queria casar e queria um marido. Como é que é essa história lá que aparece lá no livro? Lá? Viola Verdade. Davis, não. É? Não, desse livro lá, nesse ele livro. tinha uma... Ela queria casar, ela queria um marido, só que ela só falava assim, eu quero um marido. Mas aí Deus, ele E não vinha. Ele não sabe, porque tu vinha. não... Cadê Mais a clareza, específico? né? É que nem a meta que não é clara, ela não é, né, smart. E Deus, ele quer te abençoar, só que ele também precisa ter clareza do que você quer. Um marido é muito vago. Exato. Tem muitos homens por aí. Eu preciso saber o que de fato você quer, né? Como que você quer que seu marido seja? Alto, baixo, moreno? Quais são os hobbies que você quer que seu marido tenha, Legal. né? Isso aí. Enfim, todos esses detalhes é importante. E também é importante fazer uma carta, né? Para Deus, porque vira um testemunho. E isso edifica a vida de tantas outras pessoas que está nessa situação, que está vivenciando esse momento, e também para que esteja ministrando, ensinando, né, com amor o que fazer. Porque Deus, ele realiza, e tem um testemunho, né, dessa irmã que ela conquistou Deus, presenteou ela com o marido exatamente do jeito que ela queria. Uau. E eu lembro do hobby, que era ser músico. Ai, que legal. Enfim, mas são vários detalhes que é importante, né? Sim. Não só para essa questão, mas para tudo que a gente quer na vida, para as nossas metas, né? Nós temos as nossas metas, sim, mas a gente tem que colocar diante dele e falar, Senhor, é por aqui que eu tenho que ir. Está debaixo do propósito que você tem para minha vida. Então, isso requer intimidade. Né? E como que a gente tem intimidade? Se conectando, conversando, tendo um relacionamento diário. É isso aí. E é maravilhoso. E em breve, como o João falou, teremos A gente uma vai palestra fazer sobre... A Ana fez isso, por isso que... Entendi. Ela tem a carta até hoje. Ela tem a carta até hoje. Gente, o papo tá sensacional, né? Mas a gente vai caminhar para o final, depois a gente vai marcar outros, a gente tem que marcar com o Humberto, com os 4 aí, mas aí tem que colocar umas 2, 3 horas aí, porque o papo rende. Como a gente já teve outro dia, né? A gente ficou quase... Nossa. Acho que foi umas 12 horas 12 ali. 12 horas na mesa, né? Tudo bem, tinha um churrasquinho, a gente foi conversando, tinha mais gente, mas a gente foi bem profundo. Bruna, o que tu pode falar mais, as considerações finais? Fala um pouco dessa jornada, onde a gente encontra, como é que a gente faz para acessar, como é que está sendo isso aí tudo? A Jornada da Superação, ela é um curso que eu já tenho ele gravado, e é como se fosse um filho para mim, que nasceu agora nesse ano de 2023. Foi uma meta que eu tinha colocado para mim, é uma das resoluções de 2022, que aconteceu em 2023. Legal. E ela tá lá no meu Instagram, @brunajustus. Se você sentiu que fez sentido para você, tudo isso que nós conversamos aqui, dentro do que eu trouxe, você está convidado a entrar no meu Instagram e entrar na lista de espera para a próxima turma da Jornada da Superação, que vai acontecer no ano que vem. E as minhas considerações finais são: só se permita olhar para você. Se permita ser o protagonista da sua vida, olhando para as suas vulnerabilidades, olhando para o que dói em você e permitindo... parando de negar o óbvio, né? Para de negar o óbvio. E entenda o que dói, como dói. E se dê um limite também. Não é voltar para vitimização, né? Isso aí. Não é, não vou negar o óbvio. Tá doendo, vou pra cama, entrar em depressão. Não. Pegue esse negócio no pescoço. Cai pra dentro. Cai pra dentro, bota pra moer. Mergulha. Né? Mergulha de cabeça para resolver isso, para tratar isso dentro de si. Existem tantos tipos de ferramentas, terapias, né? A Jornada de Superação é um caminho. Agora, existem outros também, então se permita olhar, ser você mesma, né? Entendendo que você também importa e que Deus não errou com você. Então, estabeleça suas metas. Estamos agora no momento, né, de recomeço, né, de ano e tudo. Então, estabeleça suas metas. Início de ciclo. Final de ciclo, início de ciclo. Colhe os aprendizados do ciclo que passou, sem se culpar,
sem falar, tá vendo, não deu certo, eu não consegui emagrecer os 15 quilos que eu queria. Cara, Mas não se culpe. vou ter outra chance. Vou ter outra chance. É isso aí. Então, reescreva as suas metas e desmembre em pequenas metas, com pequenas atitudes que dependam exclusivamente de você. Legal. E colha ganhos disso. Né? Essas metas elas têm que ser contabilizadas de alguma forma. E você tem que se parabenizar cada vez que você conseguir andar uma milha. Né? Ir um dia na academia, se isso é um desafio para você. Correr 1 quilômetro na praia, se isso for um desafio para você. Colocar alimentos melhores no seu prato, se isso for um desafio para você. Tomar 1 litro a mais de água por dia, se for um desafio para você. Ou, enfim, dar a cara a tapa, gravar seu podcast, iniciar um projeto. Dar um sorriso para as pessoas, qualquer coisa. Olhar com gratidão para as isso coisas aí. que acontecem. Gratidão ser mais destrava positivo. muita coisa. Nossa, muito. Acho que dá um podcast inteiro. Dá um podcast inteiro. Gratidão. Exato, mais um. Mais um. Ana, considerações finais. Como é que foi essa sua primeira experiência nesse podcast? A Ana, ela hoje, a gente, no final do dia, ela falou, não, eu tenho muita coisa. Eu falei, cara, vai ser legal. Vai ser legal. A gente tem um projeto até para março, que é mês das mulheres. Que legal. De a gente fazer alguma coisa mais voltada, uma mesa redonda. Mas assim, uma mesa quadrada, né? Aqui é uma mesa quadrada. Mas assim, eu queria que... Cara, eu não sei se eu estaria inserido, né? Então, a gente está tentando construir alguma coisa nesse sentido, que eu acho que é importante, porque uma das vertentes do podcast é atingir o maior número de pessoas. E a gente agora começa a ter números para analisar. A gente sabe que metade do nosso público é feminino, está 50,5 contra 49,5, tudo, mas está bem dividido. Então, a gente vê que é para todo mundo, né? Sim. Todo mundo... Foi o intuito do podcast. A gente viu isso até no Vision Day. Empresas com 5 gerações trabalhando, o jeito de se comunicar é diferente, o jeito de falar é diferente. Não é tudo que você falava antigamente que você pode falar agora. As tecnologias mudando. Então, a gente fez isso exatamente para isso. Mas, considerações finais, dona Ana. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanhou aqui. Obrigada pela audiência. Foi um momento bem rico, onde a gente conseguiu compartilhar e trocar muitas ideias sobre o protagonismo. E o meu convite para todos os telespectadores é que vocês se permitam a olhar para dentro, né? Tá doendo, como a Bruna trouxe aqui brilhantemente para a gente. Sim, tá doendo. Mas temos que olhar, temos que dar atenção para que a gente consiga estar tendo um resultado e colher esses frutos, porque, como a gente conversou aqui, a nossa mudança de hábito hoje, pequenas atitudes hoje que a gente mudar no nosso dia a dia, ela vai trazer um resultado no futuro. Então, o sim que você dá hoje, para que seja para uma alimentação melhor, para um exercício físico, para que você tenha qualidade de vida, vai te trazer um benefício lá no futuro. Então, esse é o meu convite para você. Todos vocês são seres únicos, então seja protagonista da sua história, olhe para dentro, sem comparações, sem culpa e construa o futuro que você tanto deseja. Esse é o meu recado final para vocês e obrigada a todos. Uau, é isso aí. Bom, pessoal, estamos chegando ao final desse episódio incrível sobre protagonismo com a Bruna, com a Ana. Foi incrível. Peço mais uma vez... Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar aquele joinha lá no botãozinho. Também poder mandar para as pessoas que você acham que devem ser abençoadas ou aprender um pouco mais aqui com o nosso canal. Lembre-se, a nossa jornada é única, cada um tem a sua jornada, então não cabe comparação, não cabe nada, cada um é único. Cada um tem um plano, Deus tem um plano para cada um, Ele fez um plano individual e cabe a você, como a gente falou no podcast, descobrir qual é esse plano, achar esse propósito e viver na sua plenitude. Então é isso, foi incrível esse tempo com vocês, nos vemos na próxima semana em mais um episódio do Johnny Cast. Um grande beijo para todos. Tchau, tchau.